graça e a paz do nosso Senhor Jesus, meus queridos irmãos que estão nos assistindo nesta tarde maravilhosa de terça-feira. Aqui quem fala é o missionário Vitor Soares e nós estamos iniciando mais um programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal onde nós estamos falando sobre a obra missionária e tudo aquilo que Deus tem realizado ao redor dos continentes, ao redor de todo o mundo, tanto dentro quanto fora do Brasil. Então, se você chegou agora, se você já estava no aguardo, então eu quero te dar uma boa tarde e te saudar para que estejamos juntos compartilhando esses momentos preciosos de aprendizado na presença do Senhor Jesus sobre a obra missionária. Esta semana é uma semana muito especial porque marca o começo, queridos irmãos, do nosso segundo capítulo temático na nossa série sobre os continentes. Se você se lembra, nós iniciamos nas semanas anteriores falando sobre a África, este que é um continente tão riquíssimo em história, tão riquíssimo em cultura e que também temos grande presença enquanto órgão missionário, enquanto junta missionária da nossa denominação. Nós falamos um pouco sobre as diferenças culturais, a história do continente, falamos um pouco sobre os países nos quais nós temos trabalhos e serviços ali, e eu quero te convidar a seguir adiante nesta jornada pelos continentes para que você possa aprender ainda um pouco mais sobre a obra do Senhor e seu testemunho em toda a terra. Mas antes disso, aonde você esteja, feche seus olhos e vamos ter um rápido momento de oração antes de iniciarmos o nosso aprendizado nesta tarde de hoje. Oremos ao Senhor Jesus. Pai amado Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer, Pai amado, por mais esta oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede.
Pai amado, de estarmos juntos, reunidos, Senhor Jesus, nesta tarde, com os meus irmãos, Senhor Deus, aonde quer que eles estejam. Espírito Santo, Senhor, eu quero, Senhor, Pai amado, pedir-te que os nossos corações e nossos pensamentos, Pai, estejam abertos diante de Ti, Senhor, para que nós possamos aprender um pouco mais sobre a história do nosso continente, sobre as várias tribos, nações e povos, Senhor, nos quais a Tua palavra tem alcançado e precisa seguir adiante, alcançando cada vez mais vidas, para que mais e mais pessoas alcancem a graça salvadora do Teu Filho, Pai. Essa é a nossa oração nesta tarde. Fica conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos iniciando o segundo capítulo da nossa série temática sobre os continentes. E desta vez o continente que vamos iniciar falando é o continente da América. Neste programa de hoje nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre este, que é o nosso continente. Esse que é o continente no qual fazemos parte, é o continente onde se iniciou a missão Desafio e de onde partiram os maiores esforços missionários que hoje culminaram nos mais de 30 países nos quais temos presença. E quando falamos de América, queridos, nós queremos salientar aqui alguns tópicos que vamos estar falando no programa de hoje. Nesta introdução a esta jornada pelo continente americano, nós vamos estar falando a respeito de 3 pontos principais, algumas linhas gerais de pensamento que nós vamos estar cobrindo. O primeiro ponto, queridos irmãos, que nós vamos estar falando serão algumas características do continente americano. Nós vamos falar um pouco sobre a geografia, vamos falar um pouco sobre todos os elementos que compõem este continente, coisas que talvez você que me assiste ainda não saiba. Nós vamos falar também um pouco sobre a história do continente americano, um pouco da história da América, de forma bem resumida, bem condensada, para que você possa ter um pano de fundo histórico para o contexto cultural que nós vamos ver mais aprofundadamente mais à frente. E também vamos passar um pouco de uma visão cultural geral sobre o continente americano, para que você entenda o quão rica é a nossa cultura, o quão rica é a nossa história enquanto continente, e para que você perceba quantas nuances a obra missionária ela possui dentro deste continente, para que seja desempenhada de uma maneira correta e bíblica. Então, queridos, falando um pouco sobre essas coisas, eu quero falar para você iniciar neste primeiro bloco do nosso programa, falando um pouco sobre algumas características gerais do nosso continente americano. Esse continente que todos nós conhecemos por seu desenho no mapa, e este desenho que é tão conhecido, que é o maior continente da América, o maior continente do planeta em dimensão vertical. Nós ocupamos, queridos, 1/3 aproximadamente da superfície terrestre. Esse é o primeiro ponto que você precisa ver. Nós ocupamos praticamente 1/3 da superfície terrestre e somos o maior continente do mundo em dimensão norte e sul. Somos maiores do que todos os outros. Na nossa mãe América, no nosso continente americano, nós temos 35 países e 18 territórios que são chamados de dependências ultramarinas. São locais que estão situados no continente americano, mas que pertencem a outros países, como, por exemplo, nós podemos citar a Guiana Francesa, aqui na nossa América do Sul, que, embora esteja inserida no continente americano e faça fronteira com o nosso país, ela é propriedade do país da França. Ela está ligada à França e sua Constituição é Constituição francesa, é solo francês. Então aí junto a ela estão vários outros locais, a ilha de Curaçao e tantas outras ilhas no Caribe que são dependências de domínios estrangeiros na América, no nosso continente americano. E também nós temos, enquanto característica, curiosamente, 5 idiomas oficiais na América, além das várias línguas nativas. E quanto a isso aqui, eu gostaria de traçar uma rápida curiosidade com você. Talvez você que me assiste apenas conheça os idiomas da América como sendo o português, o inglês e o espanhol. Geralmente nós temos a concepção errada de que os Estados Unidos e o Canadá falam inglês e todo o restante da América, que nós chamamos América Latina, fala espanhol, com a nossa exceção, que somos o Brasil e falamos português. Mas você sabia que existem países na América que têm como idioma nacional, idioma oficial, o francês? Um desses exemplos é a Guiana Francesa, que nós falamos, um território na América
que é dependência do Império Francês e cujo idioma originário é o francês como língua oficial. Nós temos locais dentro da América Latina que são colônias também, passaram muito tempo colonizados e têm 2 idiomas, como, por exemplo, o Haiti, cujos idiomas são o francês e o creole, que é uma variante do dialeto francês. Nós temos locais como a República Dominicana, nós temos locais como a Ilha de Antígua, nós temos tantos lugares que são influenciados por essas potências há tanto tempo e na sua Constituição foi incorporado o aspecto linguístico como característica fundamental e identidade nacional. Nós temos, por exemplo, na nação de Suriname, nós temos como idioma oficial o neerlandês, que é o idioma da Holanda. Nós temos línguas assim. Então, juntamente com o português, espanhol e inglês, o francês e o holandês são idiomas oficiais dentro do continente americano. Será que você já tinha parado para pensar sobre isso? Interessante pensarmos nessas estatísticas, não? Olhando mais de perto, nós percebemos que, embora estejamos inseridos no continente americano, muitas vezes sabemos muito pouco sobre a nossa própria terra. E é interessante refletirmos sobre isso, porque nós precisamos saber exatamente aonde nós estamos inseridos, qual é o nosso contexto que nós fazemos parte. Ao longo desta série temática, nós vamos aprender não apenas dados estatísticos ou questões oficiais sobre os países, mas vamos entender que há uma história por trás de cada um dos eventos que nós vamos narrar. E falaremos também sobre a nossa colocação nessa história, aonde estamos inseridos, aonde começamos a fazer parte dessa história. Grande parte das pessoas entende e imagina que, além desses 5 idiomas, obviamente você deve saber que nós temos várias populações que são nativas do continente americano. Vamos abordar isso um pouco mais para frente nesta tarde, mas nós temos mais de 200 variantes linguísticas dentro da América, contando-se com cada dialeto e língua nativa de povos indígenas. Como, por exemplo, a exemplo do Brasil, nós tínhamos as tribos Tupi, e hoje temos os vários dialetos espalhados, segundo dados da FUNAI, do nosso governo brasileiro. Aproximadamente temos 560 tribos indígenas espalhadas no Brasil, que fazem parte de mais de 40 famílias linguísticas diferentes apenas dentro de nosso território nacional. Se expandirmos essa concepção para a parte sul-americana do nosso continente, nós vamos encontrar variantes linguísticas como o Quechua, o Aymara e tantos outros, o Guarani, na região do Paraguai, Argentina e Bolívia. E vamos perceber que esta riqueza linguística vai se expandindo a cada ponto, cada uma dessas línguas tem suas variantes. Nós fazemos parte, queridos, isso eu quero que você tenha no seu coração no começo desta série. Fazemos parte de um continente que é riquíssimo em expressão cultural, riquíssimo em cultura, história e língua. É sobre isso que nós vamos falar um pouco mais na segunda parte do nosso programa. Agora vamos falar um pouco sobre a história do nosso continente. A história chamamos de América. Você sabia que antes de pensarmos na América como pessoas, nós precisamos entender isso a níveis geográficos, a níveis históricos e alguns dirão até mesmo a níveis geológicos. Para falarmos sobre a história do continente americano, vamos citar aqui alguns fatos e estudos históricos e científicos que vão nos trazer uma perspectiva mais inserida do tempo que faz de existência do nosso continente. A parte dos grandes milhões e milhões de anos que a ciência afirma que o nosso planeta tem, a parte de toda esta questão de datação e idade de materiais, os quais compõem as camadas da nossa Terra, o nosso continente, o continente americano, ele está inserido em uma história muito maior. E a população americana, especialmente os nativos americanos, aqueles que são chamados os indígenas, os primeiros habitantes da América, para entendermos a sua origem, precisamos olhar para a história do nosso planeta de uma outra forma. Uma história que se inicia há aproximadamente 12 mil anos a 10 mil anos atrás, que vai marcar o fato conhecido como a chegada do homem na América.
Perceba que eu não estarei falando sobre o descobrimento do continente americano ou sobre nada desse tipo, mas estou falando da chegada da raça humana aqui. Se você acompanha a história e você sabe um pouco sobre a história do mundo, obviamente você deve conhecer a história do surgimento do homem. Essa história, a parte dos números envolvidos, ela está narrada tanto na Bíblia quanto na própria paleontologia do nosso planeta. A paleontologia humana afirma que a nossa raça surge de acordo com a evolução das espécies e assim vamos, em algum lugar situado no continente africano. Se vamos observar a narrativa bíblica e alguns estudos posteriores de onde ficava o Jardim do Éden, nós vamos correlacionar com certo grau de exatidão o surgimento do homem na linha bíblica e o surgimento do homem na linha científica, a grosso modo, porque ambos estão situados na região do Oriente Médio e na região da África Oriental. Então nós temos aí uma convergência de pontos que apontam para o surgimento do homem, seja por criação divina na visão cristã, ou seja por evolução histórica na visão científica geral. Mas o que quero falar para você é que ao longo da expansão humana por toda a Terra, o fato que está narrado a partir da Torre de Babel no livro de Gênesis, e aquilo que vai marcando a expansão humana ao longo de um processo cultural na história, essa expansão vai se dando a partir da África como sendo um berço para a humanidade. E a partir dali, saindo do continente africano, as primeiras tribos de seres humanos vão alcançando as regiões da Europa e as regiões da Ásia. E nós vamos tendo uma expansão da raça humana por toda essa parte do mundo. Naquele tempo é interessante pensarmos que a nossa variação, que nós chamamos de, em genética, de fenótipo, da expressão do nosso rosto, da nossa aparência, esta variação dos seres humanos, ela se deu justamente por questões geográficas. O nosso corpo, ele se adapta à circunstância do ambiente. E à medida que o ser humano sai da região africana e vai indo para locais cada vez mais frios e desprovidos de raios solares, a nossa pele foi gradualmente se adaptando para manter as características de saúde do nosso corpo. E é por isso que a cada vez que as pessoas iam mais para o norte, mais para locais frios, a nossa pele começa a deixar de produzir e a produzir cada vez menos melanina, que é a substância que nos dá cor. Por isso vai havendo ao longo da história um clareamento em termos de cor humana da população mundial. É por isso que hoje, na América, nós temos, na Europa, na Ásia, pessoas de pele clara, enquanto que na África ainda temos a predominância de pessoas de tonalidade mais escura. É por isso que os índios americanos, os originais, os primeiros habitantes do continente americano, tinham a pele um tanto quanto parda e não branca. É por isso que nós temos essa distinção de cores espalhadas na raça humana hoje de uma maneira maravilhosa ao longo dos anos. Ao norte da Europa, nós tínhamos menos incidência de raios solares, o corpo não precisava produzir tanta melanina, então foi havendo clareamento da população. Mais ao norte, ao leste, para o lado oriental, outras características do ambiente foram influenciando o desenho dos nossos olhos. E aí, então, algumas pessoas foram desenvolvendo características de terem olhos mais puxadinhos, mais fechadinhos. Por isso, hoje, as populações asiáticas preservam esse traço fenotípico, esse traço físico da nossa história. E por isso que toda a nossa população indígena, naturalmente, possuía os olhos um tanto quanto mais apertados, por causa desta relação entre a história humana e a sua ligação com o continente europeu e asiático. Mas aí você pode me perguntar, Vitor, tudo isso é muito interessante, mas como houve um cruzamento da Ásia para chegarmos na América? Eles não estão separados por milhares e milhares de quilômetros? Sim, verdade. Mas para que você entenda isso, é preciso dar um passo ainda menor na história. Há vários anos, há muitos milhares de anos, a ciência nos informa, o nosso planeta passou por uma coisa conhecida como glaciação, que em termos comuns é chamado de Era do Gelo.
A história vai dizer que ao longo da formação do nosso planeta, dos vários bilhões de anos que afirmam que a Terra possui, até o dia de hoje, nós passamos por 6 períodos gigantescos de glaciações. São períodos muito extensos, de vários milhares de anos, nos quais a temperatura do planeta caía inteira de uma vez e o planeta praticamente se tornava uma esfera de gelo. Então, segundo a história, nós passamos por 6 glaciações, 6 eras do gelo. E a última era do gelo, segundo a história, afirma que há 250 milhões de anos aproximadamente, o nosso planeta foi congelado de uma forma muito intensa. E desde então esse processo foi sendo revertido e revertido e revertido, até que chegamos a um período situado entre 12 mil anos e 10 mil anos atrás. Em um local que fica ali na fronteira da Rússia, com o Alasca. Um local que hoje é conhecido como Estreito de Bering. Vai estar aparecendo para você aí na tela a imagem para que você possa ver melhor. E este local hoje, que compreende esse pontinho, que separa a Rússia do Alasca, na América, hoje ele é separado por um braço, um pedaço de oceano, com 200 quilômetros aproximadamente de extensão. Só que antes, há 12 mil anos atrás, a história afirma que não era bem assim que a coisa acontecia. Antes, quando o planeta estava coberto de gelo, esses dois locais estavam unidos por uma ponte gelada que foi gradualmente apagando. E durante o período que esse continente esteve unido, tanto um quanto o outro, é dito que os primeiros seres humanos atravessaram a região da Beríngia, no extremo leste da Rússia, e chegaram até a região do Alasca e do Canadá, atravessando essas placas de gelo, que são a placa de gelo da Cordilheira e a placa de gelo Laurentina. Isso é para que você entenda como o homem chega no nosso continente americano. A teoria mais aceita é esta. Existem pessoas que dizem que o homem veio navegando desde a China, cruzando os mares até chegar até o oeste dos Estados Unidos. Há pessoas que dizem que saíram expedições do Japão e atingiram a região do Peru, da Bolívia e chegaram na América do Sul. Grandes exploradores e navegadores povoaram o continente americano. Mas hoje é dito que o ser humano chega à América aproximadamente entre 12 e 10 mil anos atrás. E ao longo de toda a descoberta do continente americano, desta nova terra por este povo, que vai se difundindo cada vez mais, eles vão se estabelecendo em vários lugares, se dividindo em outras línguas, se adaptando a novas regiões, novas geografias. E depois de tudo isso, nós chegamos a ter a América como um continente separado. Depois deste período, há o derretimento desta camada de gelo e a América se separa definitivamente da Ásia. E ao longo dos anos, os seres humanos esquecem essa origem, esquecem que havia essa história, esquecem de onde vieram e começa a se ter a noção de que o ser humano sempre viveu na América e assim a história vai seguindo durante os vários milhares de anos da era antiga e da era moderna. E daí então nós vamos chegar ao segundo passo da nossa história, quando nós começamos a desenvolver as primeiras civilizações na América. Será que você já conhece algo sobre elas? Será que você consegue se lembrar quais foram as maiores civilizações antigas da América? Será que você sabe? Eu quero te convidar a pensar um pouco sobre isso. Nós vamos para um rápido intervalo e logo mais nós voltaremos, onde falaremos um pouco mais dessa história do nosso continente e quero saber se você conhecia esses fatos. Fique conosco, nós voltamos logo mais em nome de Jesus. Esperança morreu.
Estamos de volta nesta terça-feira, dia 25 de abril, são 3 horas e 35 minutos e nós estamos aqui no nosso programa Missão Desafio em Ação, nosso encontro semanal, onde nós estamos dando continuidade à nossa semana temática falando sobre os continentes. Nós iniciamos algumas semanas falando sobre o continente africano e agora estamos começando o tema sobre o continente americano. Se você está chegando agora na primeira parte do nosso programa, nós falamos um pouco sobre alguns dados do continente americano e agora estamos conversando um pouco sobre a história do nosso continente. Falamos sobre como o ser humano saiu da África, povoou a Europa e a Ásia e chegou até o continente americano, depois da última glaciação, aproximadamente, de acordo com a ciência, de 12 a 10 mil anos atrás, cruzando ali a região entre a Rússia e o Alasca, chamada hoje de Estreito de Bering, e chegou ao continente americano desta forma. Mas o que eu quero que você reflita é que ao longo dos anos, esses habitantes foram assumindo características cada vez mais concernentes, cada vez mais encaixadas e harmônicas com o continente americano. Ora, o continente americano não tinha todo o clima na mesma extensão de toda a sua terra. Ele não tinha a mesma temperatura que você tem hoje no Canadá, não havia no México. A mesma temperatura que você tem hoje na região do Velho Oeste, você não tinha na região de Nova York, por exemplo, que são lados opostos dos Estados Unidos. Você não tem o mesmo clima na Argentina que você possui hoje no Amazonas, em Manaus. Então, por ser um continente muito extenso, queridos, nós temos várias diferenças climáticas de vegetação, de frutas, de alimentos, de animais que habitavam aqui. E quando isto acontece, os diversos grupos de seres humanos, ao chegar na América, vão se adaptando a locais diferentes, dando origem às primeiras civilizações de povos que nós chamamos de povos nativos americanos. Foram os primeiros povos que foram gerados dentro do continente americano, das terras americanas. E nós temos como exemplo disto as imagens que nós mais conhecemos, como esta imagem de um nativo americano dos Estados Unidos, de um índio Sioux, da tribo Sioux. Talvez essa seja uma imagem dos primeiros povos naquela região, obviamente, por ter sido registrado no século XIX, depois da invenção da fotografia. Esta imagem com certeza não registra a expressão exata deste povo nos seus primeiros momentos. Mas o que eu quero que você entenda é que estas pessoas, descendentes desses indígenas,
foram se espalhando por toda a região do continente americano e foram dando origem a locais e a civilizações cada vez mais complexas, como, por exemplo, foi a civilização maia, na região ali do México. A civilização maia foi uma civilização que surgiu, durou aproximadamente ali 700, 800 anos de duração o seu império. E desenvolveram um calendário muito sofisticado, um sistema econômico baseado na agricultura, técnicas de previsão de eventos astronômicos e, enfim, uma cultura bastante desenvolvida para a sua época. Construíram pirâmides na América, eram pessoas que tinham tesouros incalculáveis, dominavam a arte da escultura e do ouro com pedras preciosas, e enfim. Essa civilização surgiu e caiu depois com o tempo. Logo em seguida nós tivemos a grande civilização asteca, o Império Azteca, que conheceu o seu apogeu e a sua queda na mão dos colonizadores espanhóis a partir do século XVI. Nós tivemos esse império ali na região do México, se estendendo por toda a América Central, tendo a sua cidade ali, talvez uma das mais importantes, a cidade de Tenochtitlan. E estas cidades, esses impérios erguidos em toda a região do continente americano, mostram para nós o esplendor que essas civilizações tiveram. Na parte da América do Sul, nós tivemos o florescer da civilização Inca, que como uma das suas obras mais notáveis, nós tivemos a construção da cidade de Machu Picchu, lá no Peru. Cidade esta que até hoje é patrimônio imaterial da humanidade e que pode ser visitada pelo mundo inteiro. As pessoas que visitam hoje a região do Peru vão a essas ruínas, um local maravilhoso, e que podem ver a imponência e a complexidade da arquitetura dessas pessoas. Você sabia que o nosso continente era marcado por uma história tão rica? Talvez todos nós já estudamos no colégio algo sobre os maias, algo sobre os astecas, algo sobre os incas. Mas o que você faria, talvez, se você pudesse olhar mais a fundo a inteligência dessas pessoas? Para que você entenda, apenas como um exemplo de testemunho pessoal, durante alguns meses que vivi na nação do Peru, eu pude estar visitando museus de arquitetura inca na cidade de Cusco. E naqueles museus eu lembro que em uma das visitas eu pude conhecer e ver um modelo das pedras que eram usadas para a construção das estruturas feitas originalmente pelo Império Inca. E é impressionante, queridos, que são pedras imensas, blocos retangulares tão perfeitos que parecem que foram cortados em algum tipo de máquina a laser, de tão perfeitos que são. Ângulos perfeitamente esculpidos naquelas pedras, sem nenhum tipo de tecnologia que nós chamamos moderna, nenhum tipo de artefato, era um processo de escultura manual. E aquelas pedras gigantes, irmãos, de mais de 2 metros de altura, mais de 4 metros de largura, aquelas pedras foram esculpidas e trabalhadas de tal forma que dentro delas haviam vãos milimetricamente construídos para que fossem inseridas ali estruturas de ferro semelhantes a correntes. E essas estruturas, esses vãos entre as pedras, eram responsáveis por manter essas estruturas no lugar diante dos vários terremotos que aconteciam naquelas regiões. Então imagine você ver uma pedra de várias toneladas que foi aberta de maneira quase perfeita e que dentro dela foi inserido um eixo metálico com correntes que serviam para suportar o esforço de tração nestas pedras devido à vibração do solo, para que as esculturas e as edificações não viessem abaixo quando a terra tremesse. Será que você consegue imaginar no nível de engenharia que é preciso para a confecção de uma estrutura deste tipo? Para que você entenda, hoje no Peru você vai encontrar várias edificações cujo alicerce é antigo, é de descendência inca, é de data inca, do Império Inca. E a continuidade da obra, ela é espanhola, ela é europeia. E durante os terremotos nas cidades, apenas as partes europeias vinham abaixo. As construções incas permaneciam no lugar. Os bairros europeus todos eram dizimados nos vários terremotos que haviam no Peru e as construções incas permaneciam de pé. E os europeus não conseguiam replicar essa tecnologia, essa técnica de construção em suas edificações.
Será que você entende o quão precioso é isso? E aí nós chegamos, depois do ápice dessas civilizações que eram chamadas de pré-colombianas, nós chegamos exatamente ao grande divisor de águas, que vem a ser o chamado descobrimento do nosso continente americano. O descobrimento do continente americano, se dá no ano de 1492, através da vida do navegador Cristóvão Colombo. E antes de seguirmos para o próximo tópico, irmãos, vamos falar apenas um pouco sobre o uso dessa palavra descobrimento. Algumas pessoas, algumas escolas, algumas linhas de ensino nos falam que é errado, quando falamos de continentes, usarmos a expressão descobrimento. Por exemplo, a quem descobriu o Brasil, algumas pessoas dizem que quem descobriu o Brasil foram os índios. Mas é preciso entendermos, irmãos, que o descobrimento de um continente, a palavra descobrimento é usada como resultado de uma ação planejada. E essa ação planejada, ela não está conectada a conhecimentos e noções que haviam na época dos povos indígenas na América. Quando o ser humano saiu da Europa e chegou até a América, para ele não estava saindo em busca de um novo continente. Ele estava apenas explorando e caminhando, talvez até de forma ocasional, em uma planície congelada, sem nem perceber o que estava fazendo. Para ele apenas viu que aos dias, aos poucos, iam esquentando e a paisagem foi mudando ao redor e ele não queria retornar para aquela região gelada e foi se estabelecendo e se adaptando. Mas o conceito de terra, de propriedade, de posse, de descobrimento agrário neste sentido, não havia dentro das primeiras ou dos registros que temos das civilizações antigas. Então, nesta perspectiva, é justo dizer que quem saiu em busca de uma nova terra e encontrou esta nova terra intencionalmente, com vistas ao cumprimento de um propósito específico, foram os europeus. Então, deste ponto de vista, não seria errado dizermos que o nosso continente foi descoberto pelos europeus. Nós só podemos ser descobertos, algo só pode ser descoberto por alguém se houver uma busca e uma procura. E nunca houve uma busca ou uma procura dos habitantes da América pela América. Eles já estavam aqui. Né? Então, não seria de todo errado falarmos que a América foi descoberta pelos europeus. Ok? Apenas para frisarmos esse conceito. E trazendo ainda então este ponto, Cristóvão Colombo, no ano de 1492, descobre o continente americano e relata isto ao reino europeu. Cristóvão Colombo era financiado pelos reis de Aragão e Castela, as famílias que compunham o reino da Espanha. E é por isso que a maioria da América era chamada até de América Espanhola, porque hoje todos eles falam espanhol, devido à influência da nação espanhola no descobrimento dessas nações, desses territórios, da América Central principalmente. Mas você pode me dizer, Vitor, o nome dele era Cristóvão Colombo. Por que nós chamamos então de América e não de Colômbia? Como deveria ser? Continente colombiano. E o nome América do nosso continente vem devido a um outro navegador, que veio alguns anos depois, chamado Américo Vespúcio, que faz várias excursões à América em 1499 aproximadamente. Ele falece em 1512, Américo Vespúcio, mas ele vai colher os louros do que Cristóvão Colombo fez. E nos seus escritos oficiais, ele toma vários dos dados do Cristóvão Colombo e lança como se fossem descobertas suas. Então, devido às suas várias incursões, começa a se denominar essa nova terra de a Terra América. Ou seja, a Terra de Américo, a terra através da qual Américo Vespúcio descrevia o que havia. Então, posteriormente, toda a terra encontrada depois do Atlântico foi sendo denominada de Terra América e ficou o nome América. E quem habitava naquela terra eram os americanos. E assim o nosso continente recebe o seu nome. Esse fato vai se estendendo até que depois, em 1500, nós encontramos aquele que vai efetuar a chegada à nossa terra, que é o Pedro Álvares Cabral, navegador português que, enviado pela coroa portuguesa, se lança rumo ao desconhecido.
e que em 22 de abril chega à região próxima ali da Bahia e coloniza, descobre a nossa terra à vista da Europa. É desta data que está originado o nosso mais antigo documento de escrita do Brasil, que é a carta de um navegante chamado Pero Vaz de Caminha. Ele faz um documento que você, se tiver curiosidade, pode ler na internet, pode encontrar e lê-lo. Não é um documento tão extenso, tem aproximadamente 9 páginas. Mas neste documento está escrito a certidão de nascimento da nossa terra. Obviamente, a nossa terra já existia muito antes dos portugueses chegarem aqui. Mas neste documento está inserido o retrato mais fidedigno de tudo aquilo que foi visto na nossa terra neste período. E assim como outros documentos são redigidos nesta época, para os espanhóis, para os franceses, para os ingleses, o nosso continente americano começa a ser cada vez mais exposto ao mundo. Cada vez mais expedições, grupos e pessoas vão chegando das várias partes do mundo em busca dos potenciais tesouros e mistérios que essa nova terra teria a oferecer. Eram pessoas que vinham sem data de retorno, era uma jornada de vários meses da América, da Europa até o continente americano. As pessoas não sabiam se iam chegar, as pessoas não sabiam de rotas bem definidas. Apenas depois é que as rotas foram sendo traçadas. Mas eu quero que você entenda que a história do nosso continente ela é marcada por um misto de coisas produtivas e negativas. Essa história vai influenciar toda a nossa visão de cultura, que nós falaremos no nosso próximo programa. As nossas impressões culturais, o nosso desenvolvimento cultural enquanto povo do continente americano, enquanto povos do continente americano, ele vai ter muita influência de tudo aquilo que foi feito durante o povoamento da América, durante os primeiros contatos com aqueles que eram os estrangeiros. Na carta de Pero Vaz de Caminha, por exemplo, é relatado o primeiro encontro da comitiva portuguesa com um grupo indígena nas praias da Bahia. E é interessante pensarmos que há uma troca de presentes entre eles. Os portugueses dão coisas que os índios nunca tinham visto. Espelhos, metais e coisas assim. E os índios dão coisas de animais que eles tinham feito naquela terra. Eles trazem coisas da terra, eles trazem pingentes e colares que usavam, feitos de ossos, dentes de animais, penas de aves. Há um descobrimento de ambas as partes. Os índios descobrem o que é a Europa e os europeus descobrem o que é o Brasil. E é interessante pensarmos que esse contato depois vai ter experiências profundas na história do nosso país. Assim como tiveram na América Central, no Peru e nos outros locais, a chegada e o contato com o público espanhol. Assim como nós tivemos relatórios positivos e negativos de contatos de pessoas na América Central com o exército impiedoso do imperador, do soldado, do nobre Cortés da Espanha. Houveram genocídios, chacinas, embates, batalhas, romances na história do nosso continente que moldaram a nossa América para que fosse o que é hoje. No próximo programa nós estaremos falando um pouco mais sobre isso. Enquanto hoje eu quero falar para você apenas dessa visão cultural mais genérica, mais geral sobre o continente americano, no nosso próximo programa nós veremos como essas coisas aconteceram. Como cada um desses elementos foi contribuindo para fazer dos Estados Unidos o que são hoje. Para fazer da América Central e da América Latina o que são hoje. Para fazer do Brasil o que somos hoje. Há um ditado que diz, queridos, que todo ser humano ele carrega em si uma história. Assim como quando eu me desloco pelo estado de São Paulo, eu carrego em meu coração o slogan e a imagem da nossa denominação, do testemunho do Evangelho de Cristo e da nossa missão desafio. Há uma história concernente a cada indivíduo que o acompanha aonde quer que ele vá, porque cada indivíduo é fruto de uma história que foi sendo construída e desenvolvida dia após dia, ano após ano, século após século.
Por que hoje nós, do Brasil, temos o costume cultural de abraçarmos o estrangeiro, enquanto que outros povos da América Latina não desenvolveram este hábito? Por que nós temos um costume de usarmos palavras calorosas, enquanto outros locais da América são muito mais exatos e diretos no falar? Por que nós somos mais calorosos do que os americanos em alguns locais? Porque temos tantas diferenças culturais de pessoas que estão do nosso lado, como paraguaios, bolivianos, argentinos. Porque na nossa terra o esporte que se consolida é o futebol e nos Estados Unidos talvez é o futebol americano e o basquete. Você já parou para pensar por que o nosso estilo musical é apenas um? E por que nos Estados Unidos o rock teve muito mais expansão do que aqui no Brasil? Por que a música latina se desenvolve de uma forma que a música brasileira não acompanhou? Você já parou para pensar na variedade cultural e na influência que a história e a origem de cada um desses locais e países tem no que hoje é a nossa identidade nacional? É isso que eu quero que você pense. É isso que eu quero trazer à tua visão nesta tarde de hoje. Cada um de nós, queridos, independente de onde estejamos, independente dos países nos quais estejamos inseridos, seja dentro do Brasil, seja nos vários estados do Brasil, ou fora, seja aqui no Canadá, no México, na Argentina, na Colômbia, no Equador, no Panamá, em qualquer um desses lugares, nós temos uma história que nos une e nos separa ao mesmo tempo. E é o nosso dever enquanto povo de Deus buscarmos e desenvolvermos um senso para identificarmos o olhar de Deus, a trilha divina nessa história, para entendermos como o Evangelho do Senhor se aplica a cada uma dessas pessoas. Se aplicou a nós. E como podemos reverberar esta mensagem do Evangelho considerando a cultura desses povos, considerando a história dessas pessoas. Ser um missionário é muito mais além do que chegarmos em um lugar e apenas dizermos o Evangelho, jogarmos o Evangelho no rosto de alguém. Há um trabalho de harmonização. Cada cultura ela tem uma identidade, ela tem uma lacuna deixada específica, assim como uma fechadura é feita para se abrir com determinada chave. E nesta chave, quando a mensagem do reino é inserida, a porta se abre e nós ganhamos acesso ao interior daquela cultura para transformá-la e redimi-la através do poder do Evangelho de Cristo. Essa é a mensagem que pregamos. Essa é a essência da obra missionária. E é sobre isso que eu quero convidar você a estar aprendendo conosco na nossa próxima semana. Estaremos falando um pouco mais aprofundados agora sobre as diferenças culturais e históricas que os diversos países da América Latina têm. E vamos estar falando especificamente de onde nós temos trabalhos e como foi que esses trabalhos iniciaram. Na semana que vem eu vou te convidar a estar dando um mergulho mais aprofundado neste que foi talvez o primeiro campo da nossa expansão missionária, a América. Através de um olhar primeiramente para a Bolívia, depois para o Peru, depois para os outros países nos quais fomos expandindo, para o Uruguai, para o Paraguai, para a Argentina, aos Estados Unidos, e assim hoje, graças a Deus, estamos em todo o continente americano. Você quer saber como tudo isso começou? Eu te convido a estar conosco na próxima terça-feira. A estar vendo conosco e aprendendo um pouco mais sobre a obra missionária da qual você faz parte. Então, se você tiver algum tipo de comentário, sugestão, elogio, crítica, pode deixar nos comentários de nosso vídeo. A tua opinião será muito bem apreciada por nós e toda a nossa equipe. Eu quero deixar um abraço especial a vocês que estão nos assistindo nesta tarde. Ao irmão Vicente Antunes, que nos acompanha. A nossa querida irmã Heloísa Sanches, presença confirmada em quase todos os nossos programas. Um grande abraço, irmã Heloísa, da região de Marília, no interior de São Paulo. A nossa querida irmã Yasmin Hartung, da nossa OBPC de Rio Claro, aqui também no estado de São Paulo. O nosso irmão Joaquim Marques da Silva, que nos acompanha. A nossa irmã Josalise Santos, lá da nossa OBPC de Jaboatão dos Guararapes, lá em Pernambuco, na minha terra natal. Deus abençoe a irmã Josalice.
E a todos vocês que vão assistir esse vídeo ou que porventura nos acompanham de algum outro lugar. Que Deus os abençoe grandemente nesta tarde. Quero agradecer pela tua companhia. Vou fazer uma oração para nos despedirmos e já quero deixar aqui registrado o meu convite para que você não perca na próxima terça. Nosso encontro, no qual nós aprenderemos agora um pouco mais aprofundados sobre a nossa história, a nossa cultura e como Deus quer restaurá-la através do Evangelho de Cristo em toda a América. Amém? Feche seus olhos, vamos orar agradecendo ao nosso Deus. Pai amado Senhor, nós te agradecemos, Deus, por este momento. Deus amado, este momento que o Senhor nos concede nesta tarde, Pai, de aprendizado, de conhecimento, Senhor. Espírito Santo, eu sei que talvez, Pai amado, nós não conhecíamos as informações que foram passadas aqui e que talvez, porventura, julgamos essas coisas como não importantes. Mas o teu toque, Senhor Deus, nas pessoas dos vários países, culturas e povos que estão espalhados na América. Ele não começou hoje, ele não começou com nossa igreja, mas ele foi iniciado lá atrás, no momento que essas pessoas nasceram. E nós precisamos, Pai, olhar para a tua obra, Senhor Deus, como obra completa, vendo aquilo que o Senhor criou, Pai, e louvando a Ti, buscando Te exaltar em todas as coisas. Eu te agradeço, Senhor, pela presença de cada um dos meus irmãos. Fica conosco, Pai amado, nesta tarde. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe. Uma excelente tarde de terça-feira. Fique na paz do Senhor Jesus.